Olá pessoal, bem-vindo ao nosso canal Apologética Defendendo a Fé. Hoje o tema está bastante intrigante, aberrante, ok? Vamos falar de algumas heresias aí que têm entrado na igreja, nem todas, né? Mas a grande massa esmagadora pentecostal clássica. Tá aí o meu nome, né? Amparei um pouco cada moto, tá? E se você viu um barulho estranho aí, não se preocupa com isso não. Se preocupa aqui com a aula que vai ser muito construtiva, tá bom? Nós vamos usar aqui alguns material apologético, algumas ferramentas que vai ser muito assim enriquecida no teu conhecimento. Então vamos lá, irmão. Chega de moleza, tá bom? Tá aí meu nome aí, Apologista Gaspar P. Santo. Ah, nosso próximo slide. Bom, gostaria de dar o pontapé inicial do nosso estudo, né? Que isso aí é uma videoaula, né? No caso, uma aula apologética, é simplesinha, estou começando agora a mexer nesse equipamento aqui. Qualquer falha aí, os irmãos me perdoem e ore pelo nosso ministério, tá ok? Nosso ministério é apologética, sola escritura, ok? Então, quero começar minha fala com esse trecho da palavra do Senhor, que diz assim, 1 Timóteo 4.4. O Espírito deixa claro que, à medida que o tempo passa, alguns desistirão da fé para seguir ilusões demoníacas ensinadas por profissionais da mentira. Esses impostores metem tão bem há tanto tempo que perderam toda a noção da verdade. Então, quando a pessoa vai falando várias vezes mentira, ela acaba perdendo a noção do que ela está falando. É isso que acontece com os hereges. Muito bem, vamos para o nosso próximo slide. Aí tá, irmão, nosso tema é isso aí. Água ungida, uma pergunta. Água ungida e a prática de queimar nomes no monte é bíblica? Será que a Bíblia dá, tem respaldo para isso? Bom, para início de conversa, não. A Bíblia não aprova esse tipo de heresia, tanto de queimar nome no monte, e como essa prática de oração forte da bênção no copo água. Isso não existe. Não tem embasamento bíblico, teológico, gramaticais, não tem. Tá? Lugar nenhum da Bíblia ensina essas práticas diabólicas. Eu peguei aqui no site dele, essas falas aqui, esses escritos, tá? Que fala assim, Fogueira Santa, a maior campanha para a manifestação do poder de Deus na vida de pessoas. Bom, botei aqui um Deus minúsculo, porque não é o Deus da Bíblia. Ok? Muito bem. E aí outra aqui, ó, peguei outra frase deles aqui também. Queima do pedido de oração. Voto, queima dos pedidos de orações e voto no monte. É isso aí. Tá? Então, essas são algumas berrações deles. Muito bem, irmão. Eu coloquei uma figura aqui, irmão. Deixa eu acabar de falar para você, antes que eu esqueça. Coloquei aqui a figura para você ver de onde que eles tiraram essa prática, né? Tá aí a bruxinha aí, fazendo o seu feitiço. Você vê nos desenhos que quando o feiticeiro, as bruxas, vai fazer um trabalho lá satânico, eles pegam o nome das pessoas e colocam no caldeirão. É exatamente aí. É isso aí. Tá? Isso aí é uma prática diabólica. Você, irmão, pegar o nome da pessoa e orar, tal, não tem nada a ver. Tá? Você pode fazer isso. Agora, queimar pedido, não encontramos embasamento bíblico, nem uma estaca de sustentação na Bíblia. Tá ok? Vamos lá. Igreja Universal do Reino da Ratoeira, uma heresia espera por você. Tá aí, irmão, a ratoeira aí.
e o camarada com um copo de água, orando, né, no caso, e ali está ali, ó, outros hereges lá da mesma seita, da Universal. Eu peguei isso aqui, irmão, esses dizeres aqui, para não falar que eu copiei, estou inventando, peguei do portal Universal, tá? Tá lá, água dos maiores milagres, a campanha, a campanha, a oração. Então tá aqui, tá? Se você botar no YouTube lá, você vai ver esses hereges falando sobre essa prática satânica, tá bom? Que não tem basamento bíblico nenhum. Isso aí são doutrinas de homens, hereges para arrancar o teu dinheiro e desviar você da fé. Próximo slide. Ah, quando surgiu e quem foi assim, o fundador dessas heresias? Bom, quem inventou essa heresia foi esse homem que é Alziro Zaru. O nome dele todo é esse, tá? Alziro Zaru. Ele foi o fundador, o presidente da LBV, aquela fundação espírita. Então, toda vez que ele ia fazer a prece da copo da água, ele botava lá. Né? E justamente ele usava aqui, ó, vamos falar com Deus. Tá? Então ele pegava o copo d'água, está aqui, ó, pode botar no YouTube aí, você vai ver Alziro Zaru, né? E a prece do copo de água. Então, esses neopentecostalismo aí, né, que estão prestando um deste serviço para Deus, copiaram exatamente a heresia desse homem aqui, chamado Alziro Zaru. Inclusive, ele morou aqui na minha cidade, né, Rio de Janeiro, e foi fundada aqui a heresia dele, ok? Ele era jornalista, enfim, tá? Então, esse bruxo aqui, Edir Macedo e R.R. Soares também, todos neopentecostais, todos, não sei se todos falam, mas tudo fala a mesma língua. Um fala pior do que o outro, um usa uma heresia de primeira qualidade, outro de pior qualidade. Todos não prestam, irmão. Tá? Todas as heresias desses camaradas não prestam. Ou uma heresia de ponta, no caso, né? Um de ponta, outra sem ponta. Então, irmão, enfim, esse falso profeta aqui de Macedo, ele toda vez que vai orar lá na seita dele, lá na rádio, ele fala justamente essa palavra aqui. Vamos falar com Deus. Né? Até na fala dele, Edir Macedo imitou. Tanto na heresias, material, no caso, né? Literal, que é o copo d'água, e também na fala do Alziro Zaru. Tá? Então, ele usa a mesma prática do espiritismo. Então, irmão, sai dessa furada. Jesus Cristo, ele é o suficiente para a sua vida. Não tem óleo ungido, não tem copo d'água, não tem nada. Sal grosso, nada. Jesus Cristo, ele é suficiente na sua vida. Ok? Vamos para o nosso próximo slide, então. Campanha dos 7 mergulhos de Naamã. Tá outra aqui, heresia. Tá? Inclusive, estou fazendo um outro vídeo sobre como criar uma heresia. Tá muito legal esse vídeo. Em breve eu vou colocar. Tá aí, ó. Campanha de 7 mergulhos de Naamã. Aí, ó. O Rio Jordão aqui, ó. Cheio de tubarão e o camarada aqui, pensando que vai ser abençoado aqui, como ele fala aí. Tá aqui, ó. Igreja Deus e Amor, né? Chama essa igreja aqui chamada Lâmpada de Aladim. Por que Lâmpada de Aladim? Porque se você pegar a fala, a semântica, a linguagem da igreja Deus e Amor, você vai ver que é contra V e contra C. É a mesma coisa da Universal. Eles imitam, um está imitando o outro. Então, não, Deus e Amor é assim, tem que ser agora, tem que ser agora. É a mesma fala que de Macedo, os seus profetas utiliza lá na seita dele, a Deus e Amor também utiliza também a mesma fala. Então, eu coloquei essa lâmpada de Aladim aí para dar assim, um entendimento melhor no nosso estudo aqui. Então, assim, a Deus e Amor tem esse negócio. Tem que ser agora, tem que ser agora. Não é assim que funcionam as coisas, irmão.
Jesus, na sua natureza humana, ele falou para Deus, Pai, se é possível, se é possível, afaste de mim esse cálice. Então, se Jesus usou esse método de subordinação funcional, né, ali, como é que a gente não vai ser subordinado a Deus? Né? Então, fica esperto aí, sai dessas heresias, procura uma igreja séria, onde prega uma ortodoxia, beleza? Então, vamos para o nosso próximo slide. Interessante aqui, irmão. A Bíblia não ensina, já botei algumas notas apologéticas aqui, tá? Para vocês. Toda vez que você vê essa notinha aqui, é uma nota apologética, tá bom? A Bíblia não ensina jargões populares na linguagem popular é muito comum. Opa, jargões populares na linguagem popular é muito comum. Emprego de jargões não encontramos na Bíblia. Vejamos alguns. Por exemplo, a Bíblia não diz que não cai uma folha da árvore se Deus não permitir. A Bíblia não fala isso. 2. A Bíblia não diz que o diabo usa o sapatinho de algodão. 3. A Bíblia não ensina que eu vou profetizar. A Bíblia não ensina, como ele fala aí, eu vou profetizar sobre a sua vida. Ele fala isso. A Bíblia não diz que as nossas orações é a alavanca que move a mão de Deus. Não existe isso, irmão. Quinto, a Bíblia, no caso, né, não diz que tem um anjo registrando seus atos na igreja ou com a bandeja na mão, como os crentes aí falam. Mas, irmão, você é pentecostal? Sim, sou pentecostal clássico, mas rejeito todas essas besteiradas aí, tá? Essas heresias. Sexto, a Bíblia não ensina a vitória, é só vitória, né? Jesus falou, no mundo tereis aflições, tem bom ano que eu venci. Mas tem um engraçadinho aí, um herético, que fala assim, se Jesus falou que ele vai vencer, então isso significa que a gente vai vencer também. Não, não é nada disso não, tá? Ele não falou nada disso. Nossa alegria a completa vai ser no céu. Por enquanto aqui é só lutas, né? E paz de espírito. Vamos para o nosso próximo slide, irmão. Nosso estudo bíblico. Outra nota apologética aqui. Irmão, quando você for interpretar a Bíblia, nós temos que usar algumas ferramentas, tá? Algumas ferramentas, tá bom? Senão nós começa a criar heresia. Por exemplo, a 14ª regra da hermenêutica, a regra, né? A regra da hermenêutica, a interpretação bíblica. Ela fala assim, quando um objeto inanimado é usado para descrever um ser vivo, a proposição pode ser considerada figurada. Perdoa a minha voz, tá, irmão? Tá muito bom? Jesus muitas vezes utilizou frases em ocasiões em que estava falando de modo figurado. Por exemplo, em João 15.1, Jesus disse, eu sou a videira verdadeira. Ponto 2, os salmos são repletos de expressiva figura de linguagem. Deus é retratado como rocha. Terceiro, como pássaro. Então, irmão, não posso pegar aquilo que é figurado e aplicar como literal. Senão a gente vai criar assim, que nós chamamos de uma exegese. Trazer de fora para dentro. Tá? É uma criação distorcida da Bíblia. Não pode. Ok? Muito bem. Outra regra, né, que nós usamos é chamado antropofonismo. O que é o antropofonismo? Bom, vou explicar. Antropofonismo normalmente significa a atribuição de forma humana a Deus. Por exemplo, atribuir vários atributos a Deus. Atribuir vários atributos a Deus. A Bíblia retrata Deus como
como olhos, né, e pal, palpebras, né? Perdão, é que minha voz não está boa mesmo, né? Palpebras. Aí está, uma figura, linguagem, uma figura para ilustrar o que eu quero dizer para vocês, né? A mão, nariz, ouvido, pé, olho, aqui ó, tornozelo, tá vendo? Braço, coxa, enfim. Tá ok? Então nós usamos isso aqui no chamado antropoformismo, tá? Uma atribuição a Deus, uma linguagem figurada, tá? Não que Deus seja aquilo ali. Quando fala que Deus o Senhor é uma rocha, não é isso não, tá? O Senhor tem os ouvidos do Senhor, não é isso, tá? É uma linguagem figurada, tá bom? Forma de assim melhorar o nosso entendimento na, nas coisas do Senhor, beleza? Por exemplo, tendo órgãos humanos, né? É isso aí, beleza? E olhos aí, né? Que eu falei, e pés, tá certo? Então nós chamamos essas figuras de linguagem antropoformismo. Os mormons já não vê assim, fala que Deus tem ossos, tem carne, é um homossexuado, é uma heresia, aberração. Os mormons estão fazendo desserviço ao Senhor. Muito bem. Outra regra que nós podemos usar quando for interpretar a Bíblia, para não cometer essas heresias que esses neopentecostais aí fazem, né? É chamado método oica. O que é o método oica? O método oica é um passo simples, elementar, é o mínimo que você deve seguir para interpretar qualquer texto bíblico. A interpretação bíblica, ele tem o seguinte significado, tá? Lá ver qual significa a palavra oica. Ó, observação, o que vejo, né? O que você está vendo ali no texto, tá? O que você está vendo? E interpretação, o que isso significa? C, correlação, como o texto está relacionado com o restante da escritura. Então, tá vendo? Então, isso aí significa o método oica, tá? E por último, a aplicação, o que significa para mim, tá bom? Então, o que o texto quer dizer isso para mim? O que significa? Então, nós usamos algumas ferramentas também chamado método OICA, tá certo? Então, é justamente isso aí, irmão, para não cometer erro. Esses hereges, esses falsos profetas aí, eles. Por isso que eles não querem estudar apologética, porque se estudar apologética, vai meter o dedo na ferida deles. Então, eles não estudam apologética, não. Tá? Se você vê um herege aí falando sobre apologética, é uma falsa apologética, porque não vai falar sobre ele, ok? Se for falar sobre a heresia dele, ele vai ser desmascarado. Então essa regra aí, chamada método OICA, ela é muito boa, tá? Ela faz parte da regra da interpretação bíblica, que é a hermenêutica. Beleza, irmão? Então, muito bem. Vamos lá para o nosso próximo slide. Igreja Internacional Caíno da Graça. Tá aí outro herege aí, esse herege é parente do Edir Macedo, né? O falso profeta, tá lá com um copo d'água na mão, né? E tá aí um camarada aí caindo da graça aí dos penhascos. Mas é piada, irmão, né? O cara usar um copo d'água, se nós podemos usar o nome de Jesus, Jesus disse, em meu nome expulsarei enfermos, expulsarei demônio, né, curarão enfermo, nós, nós vamos fazer grandes milagres.
Agora, para que o copo d'água, irmão? Isso é coisa do espiritismo. Né? Como a nossa fala anterior, essa prática do copo d'água, ela foi fundada, teve origem no espiritismo com um homem chamado Alziro Zaru. Zaru, né? Zaru, é isso mesmo. Bom, irmão, está chegando o nosso final aí, nossa aula, né? Espero aí que os irmãos tenham gostado, dá um like, dislike, faça o que quiser, irmão, tá bom? Mas no final dessa aula eu vou ter um teste básico de apologética para os irmãos assim estudar, tá bom? Porque a apologética é isso, você tem que estudar, tá? Você tem que conhecer a doutrina que você crê, tá ok? Para se você não ser enganado pelas testemunhas de Jeová, pelos hereges aí da vida aí do mormonismo e pelos neopentecostalismos, ok? Vou ler alguma coisa aqui sobre o teste que eu coloquei. Aos irmãos depois, irmão leia, tá? E memorize, tá bom? Desses testes aí que eu coloquei. Não vou ler tudo por causa do vídeo, para não ficar muito grande. A intenção aqui não é cansar vocês. A intenção aqui é compartilhar o meu conhecimento apologético com vocês. Amém, meu irmão? Então vamos lá. Teste básico de apologética cristã. Aqui eu botei aqui, tá? Você conhece a doutrina que você crê? Você conhece a doutrina que você crê? Bom, se você estiver interessado, pode fazer um pequeno teste de apologética cristã. A seguir, estão 12 questões acerca da doutrina cristã básica. Tudo que você precisa fazer é assiná-la, a resposta das questões abaixo, ok? Vou ler algumas aqui para vocês, tá? Mas depois vocês leem aí, senão o vídeo vai ficar muito grande, beleza? Vamos lá. Teste de conhecimento apologético básico. Quantos deuses existem no universo? 1, 2, 3 ou muito? 2. A trindade é três deuses separados, um Deus que tornou em três formas consecutivas, um Deus em três pessoas, uma doutrina completamente falsa. 3. Jesus é A. Deus encarnado. B. Um anjo que tornou-se homem. C. Um bom homem. D. Um grande profeta. 4. Quantas naturezas Jesus tem? A. Uma, duas, três. D. Ou mais. O Espírito Santo é A. Uma força invisível. Uma centelha divina em todos nós. A terceira pessoa da Trindade. 7. A natureza humana é basicamente boa, pecaminosa, neutra e divina. 8. De que maneira Jesus voltou da morte? A. Como um espírito no mesmo corpo em que morreu, ele não voltou da morte. Os discípulos inventaram esta história da ressurreição. 9. Inferno é aqui mesmo na terra, um estado de mente, um lugar de fogo eterno e condenação. D. Não existe inferno. Céu é aqui mesmo na terra, um estado de mente, um lugar de alegria eterna e paz com Deus. Não existe céu. Salvação. Uma condição mental ideal, conhecer a sua própria consciência, ressurreição universal, livramento de consequência eterna do pecado e condenação. A salvação é consequência por pergunta. A graça através da fé, depois de tudo que nós podemos fazer. B, graça através da fé. C, um estado mental. D,
obedecendo toda a lei de Deus. Então tá aí, irmão, né? A resposta apologética do teste, né? Tá tudo bem simplesinhas aí. Os irmãos leia, tá? Fica à vontade e tenho certeza que vai ser. Não, tenho certeza sim. Eu não gosto nem de usar essa palavra. É porque eu não sou Deus para ter certeza. Vou dizer mais assim, razoável. Eu creio que vai ser bênção para a sua vida, tá bom? Agora dizer que tenho certeza eu não posso afirmar, tá? Porque é só Deus que ele tem certeza de todas as coisas. Tá bom, meu irmão? Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus, tá? Faça os testes, analisa aquilo que foi dito aqui nessa aula de apologética. Se eu cometi algum erro, que os irmãos me perdoem. Eu estou, assim, começando a fazer o vídeo agora, tá bom? Tenho muito que aprender mexendo nessas máquinas aqui, nesses trem, como diz as minhas raízes, né? Nasci num berço mineiro, né? Então, minha raiz é mineira. Esse trem aqui, tá bom? E oro pelo nosso ministério. Isso aí, tá bom? Nossa próxima aula de apologética vai ser a personalidade do Espírito Santo. Será que o Espírito Santo é uma força ativa ou uma bateria, como a seita, a seita diabólica TJ fala? O Espírito Santo é como uma bateria de carro. Mas será que é isso mesmo? Vamos analisar na Bíblia se as heresias da Testemunho de Jeová ela bate com a Bíblia. Bom, para início de conversa, não. Tá bom? Então, Deus abençoe, fique com Deus. Nós veremos num próximo vídeo aula. Fique com Deus. Tchau, tchau, meus irmãos. Deus abençoe.